Uma pesquisa do Datafolha revelou que os brasileiros a partir dos 16 anos, ou seja, os jovens, e as mulheres são os que mais sofrem de esgotamento mental, que é o fruto do excesso de atividade do cérebro que resulta em bloqueio, ansiedade e estresse. Preocupante, né, Vanessa? Extremamente preocupante. O problema, gente, afeta cerca de 57% das mulheres e 63% dos jovens de 16 a 24 anos. E para nos explicar, né, os motivos e como evitar esse esgotamento mental, a gente recebe aqui no estúdio a psicóloga da Cetus Oncologista, Adriane Pedrosa. Bom dia, seja muito bem-vinda. E eu já queria, Adriane, que você começasse falando por que nós, mulheres e os jovens, sofremos mais com esse problema. Bom dia, doutora. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Normalmente, né, o excesso de atividades, principalmente das mulheres, né, por se sentirem aí, elas se sentem as donas da casa, né, têm muita dificuldade, às vezes, de delegar algumas tarefas, então acabam sobrecarregadas com tamanhas atividades, o trabalho fora de casa, né, a criação dos filhos e também a questão do cuidado com a autoestima, né? Então isso acaba fazendo com que elas tenham um excesso de atividades e muitas vezes não dão conta de tudo e isso acaba comprometendo às vezes o equilíbrio emocional. E os jovens, em contrapartida, né, estão naquela situação, naquele momento, né, do que eles vão ser quando estiverem já adultos, a questão profissional, a busca por alguma questão no mercado de trabalho, né? O excesso com relação aos estudos, nessa fase também eles já estão aí buscando uma profissão, né? Então faz com que eles se sintam cobrados, né, e exigidos em demasia nessa situação e acaba também sendo sobrecarregados aí e até esgotados diante dessas circunstâncias da rotina mesmo do dia a dia. Doutora, o que seria esse esgotamento mental? O que ele provoca no corpo da pessoa? Traz sérios prejuízos, né? Sim, normalmente pode aparecer, né, em formas de insônia, né, ou até mesmo assim a obesidade, dificuldades de relacionamento, taquicardias, ou seja, os sintomas característicos de uma ansiedade tradicional, né? Então é preciso estar atento. A questão da alimentação também pode influenciar, às vezes falta de apetite, tá? Nervosismo também, irritabilidade em pequenas coisas diárias, né, em pequenos contatos com outras pessoas. Então é preciso investigar e verificar se não está sendo realmente algum excesso de atividade ou uma cobrança excessiva em cima de algo desnecessário. Adriane, a gente vem, né, de um histórico, aí, principalmente para os jovens de hoje, de uma agenda de atividades que já é proposta desde pequenininho, né? Uhum. É natação, é judô, é futebol, enfim, é realmente uma agenda de atividades. Isso pode levar ao esgotamento mental desses jovens também, Sim, pelo pode. excesso de coisas? Sim, na verdade, né, muitos pais às vezes ficam com aquela preocupação, né, do filho ser alguém na vida, né, e aí ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque o mercado é exigente e acabam colocando, né, uma interpretação de uma cobrança excessiva e até mesmo de uma competição, tá? Então o jovem, ele se sente na necessidade de fazer tudo, de saber tudo, de ter tudo e a gente sabe que não é assim, né? Então é necessário ter um equilíbrio. Então muitas cobranças é preciso ver aonde realmente, qual que vai ser o foco daquela criança ou daquele adolescente e focar naquilo para evitar de ter uma sobrecarga de atividades às vezes que nem tem nada a ver com a criança ou com um adolescente que não gosta ou que não queria estar fazendo aquilo. A senhora falou sobre essa cobrança, né, dos pais sobre os filhos. Quando a gente reverte o cenário para as mulheres, né, que também estão sofrendo bastante aí, 57% das mulheres sofrem com esse esgotamento mental. A cobrança da sociedade sobre as mulheres também influencia isso? Sim, exatamente. As mulheres, né, além delas terem uma atividade, claro que o homem, a gente não pode também generalizar, né, muitos companheiros aí estão ajudando dentro de casa, ajudando com relação à criação dos filhos, mas a mulher, né, já é cultural isso, né? Aquela questão da maternagem. Então, ela quer sobre si, ela carrega sobre si mesma essa responsabilidade. Por mais que o companheiro ajude, às vezes não está à altura, né, da mulher e ela acaba exigindo mais, ou então ela acha que não está a contento e ela tem mais dificuldade, às vezes, de extravasar, né? Então, ela acaba se comprometendo mais emocionalmente.
Porque acaba que a mulher, ela se coloca nesse lugar de eu preciso dar conta? Sim, ela se coloca nesse lugar, porque culturalmente falando, até mesmo por conta da própria maternagem, né, do corpo que é preparado para isso, né, para poder receber, né, para nutrir a família. Então, ela carrega isso e ela se sente a responsável. Então, quando algo não vai de acordo, algo dá errado, ela se responsabiliza muito também por aquilo e acaba acontecendo essa sobrecarga emocional. Vira um efeito cascata, né? A matriarca da família sofre, que passa para o adolescente. Acaba. Quando uma pessoa da família adoece, né, mentalmente, toda a família também é prejudicada? Sim, né? Existe um contexto. A gente costuma dizer que as pessoas estão num contexto. Então, é difícil quando tem alguém, isso vai impactar. E as pessoas que estão, inclusive, com alguns transtornos, né, mentais, emocionais, isso acaba afetando todo o conjunto familiar, porque há uma preocupação, a rotina ela começa a ser alterada por conta de determinados tipos de comportamento ou até mesmo por conta do próprio tratamento que precisa ser feito com aquela pessoa, né? Os cuidados necessários. Então, toda a rotina familiar realmente ela fica alterada. Então, é preciso buscar ajuda, preciso estar atento também para que uma pessoa que às vezes está em desequilíbrio, não tratado, acabe influenciando os outros da família e aí vira aquele caos no ambiente familiar, né? Quais são os sintomas, Adriane, que o pessoal que está em casa nos acompanhando pode começar a prestar atenção que indicam o esgotamento mental? Sim, irritabilidade, como eu disse, né? Cansaço excessivo, dificuldade de participar de atividades de lazer, atividades mais prazerosas, tá? A questão da taquicardia, né? Sudorese, falta de sono, falta de apetite, esses são alguns dos sinais que devem ser observados. Mudança no comportamento, quando se diz com relação a adolescentes, jovens, né? Alguma mudança no comportamento, ou está esquivando demais, né? Ou, ao contrário, está irritável demais. Então, é preciso perceber essas pequenas mudanças. O esgotamento mental, ele vai atrapalhar o físico também? Quais que são os resultados deste problema psicológico na nossa vida e no nosso dia a dia? Sim, a questão do esgotamento mental acaba fazendo com que a pessoa tenha um estresse exagerado e esse estresse, né, o cérebro, quando ele está sob um estresse constante, ele vai mandando hormônios, mandando informações para o corpo que são desnecessárias, porque o estresse até certo ponto ele é necessário e vem lá dos nossos antepassados, que se numa situação de perigo é necessário que o corpo ele tenha mais sangue correndo nas veias, o coração bombeie mais rápido para poder a pessoa fugir ou lutar. Só que hoje em dia, né, os nossos estresses são diferentes, não há essa necessidade de fugir ou lutar. Só que se ficar o corpo o tempo todo em constante estresse, esses hormônios que o cérebro vai mandando para o corpo, aquilo ali vai prejudicando, que é o próprio cortisol, o hormônio do estresse, ele vai aumentando cada vez mais, dilatando os vasos sanguíneos, isso vai trazendo outros tipos de problema, pressão alta, diabetes e outras dificuldades, porque com o excesso, né, do estresse, o corpo ele vai sentindo. É como o Thiago falou, né? É um efeito cascata, porque Sim. afeta uma coisa, mas vai desencadeando outras coisas. Exatamente. Uma coisa que a gente tem escutado muito é sobre burnout. Tem relação? Burnout muito, né? O burnout é o esgotamento, exatamente, né? Aquela coisa assim do esgotamento mental. Então, é preciso, principalmente no ambiente de trabalho, né? É preciso que as pessoas tenham um equilíbrio, porque senão o burnout ele vai trazendo aí estados depressivos, estados de ansiedade, de cobrança interna muito grande, onde essa pessoa ela vai tendo um sofrimento cada vez maior. Então, assim, é preciso estar atento e as empresas, normalmente o burnout foi considerado inicialmente uma doença do trabalho, né? Então, as empresas estão muito ligadas e preocupadas em estar cuidando de seus colaboradores com relação a isso. Adriane, você falou sobre os principais sintomas, né? A pessoa está percebendo que ela está já sem concentração, que ela está mais irritada. Isso. O que ela deve fazer? Ela deve procurar um psicólogo, um psiquiatra, um clínico médico? O primeiro socorro, aquela primeira ajuda, ela vem de onde? Primeira coisa é perceber, né, e procurar uma ajuda médica especializada. Pode ser o profissional psicólogo, em casos mais exagerados, onde a pessoa percebe já que está tendo problemas físicos realmente já intensos,
procurar uma ajuda psiquiátrica para poder ter, né, a questão medicamentosa e junto com a terapia, porque a terapia vai fazer com que essa pessoa tenha mudanças de comportamento, proporcionar mudanças de hábitos necessárias para o equilíbrio, né? Só a questão medicamentosa também, ela não vai trazer ali resultados realmente específicos. Então, é preciso casar, fazer também atividades físicas, né? Procurar outras alternativas também, lazer, né? Buscar essas formas de lazer. Eu percebo que as mulheres às vezes têm dificuldade, às vezes, de sair dessa questão obrigatória ali e ir para o lazer. Outro dia eu estive numa empresa dando uma palestra e no horário do almoço apenas os homens estavam lá na sinuca, né? No baralho, se divertindo, e poucas mulheres iam para esse ambiente de lazer para poder se libertar um pouco, né? Se soltar um pouquinho. Então a gente vê que tem essa questão também cultural aí. Mas é possível, né, Adriane, a gente reverter esse quadro de esgotamento mental, então? Com certeza, né? E a pessoa percebendo isso, se sentindo cansada, irritada, percebendo que o seu comportamento, inclusive, acaba comprometendo as relações familiares, sociais, pessoais, procurar ajuda, procurar fazer aquilo que seja leve para ela, procurar fazer uma caminhada, ter outras alternativas no dia a dia, não ficar só sobrecarregada com aquelas atividades para poder realmente não desequilibrar, deixar o corpo em desequilíbrio, né? Essa pesquisa do Datafolha, ela aponta, né, que o estresse é mais comum nos jovens e nas mulheres. Por que os homens, após os 24 anos, não estão se estressando muito? Eles estão deixando a vida correr, igual você deu esse exemplo aí no trabalho. Qual que explica isso? Por que os homens estão tendo menos esgotamento mental do que as mulheres e os jovens? Até por uma questão mesmo constitucional mesmo. O homem, ele tem mais facilidade, né, em relevar determinadas situações, né? O homem, ele não tem tanta, assim, preocupação com as questões da casa, ele releva mais, ele está mais disponível para o lazer, ele não abre mão do futebol, da conversa com os amigos, né? Enquanto a mulher, muitas vezes, ela acaba abrindo mão disso, se ela tem uma responsabilidade com filhos, com casa, ela acaba priorizando a casa. E o homem não, o homem muitas vezes ele já tem mais essas válvulas de escape aí. Então, é até uma questão mais cultural mesmo, né, do homem. Daí, Adriane, eu acho que a importância do diálogo, né? Seja com as crianças, com os adolescentes, né? Que fazem parte aí desse grupo de 16 a 24 anos, ou com as mulheres, né? Os casais precisam conversar mais. Sim, sim, precisa ter um diálogo, precisa ter uma conversa, evitar estas cobranças, tanto às vezes a mulher também se sentindo cobrada pela sociedade, pela família. Então, é preciso entender, né, que cada um oferece aquilo que pode, da melhor forma possível. Às vezes não é o que poderia ser, mas é o melhor que pode ser. Então, é preciso que as pessoas entendam isso e valorizem essas pequenas atitudes, atividades, valorizar sempre. Adriane, deixa um conselho, né? Qual conselho que você deixaria para os adolescentes que estão mais estressados e para as mulheres que estão mais estressadas, que estão nos assistindo? Qual que é a dica de ouro? Sim, olha, evitar excesso de cobrança, né? Tudo em excesso, né, não é bom. É preciso ter um equilíbrio. Então, observar se algo que está no dia a dia dele está em excesso, se é alguma coisa que está além do que ele dá conta de fazer, e não se culpar, não se cobrar tanto por aquilo, né? Abrir mão de algumas situações, isso não é fragilidade, né? Você deixar de fazer alguma coisa ou abrir mão de alguma situação não é uma fragilidade, né? Simplesmente aceitar que você pode delegar, tá? Passar para outros fazerem também, às vezes, isso é importante, e evitar tanta cobrança. Conseguir, né? Eu acho que é muito difícil a gente conseguir entender até onde conseguimos ir, né? É um exercício que precisa ser diário, né? Todos os dias a gente tem que praticar e começar a olhar para dentro mesmo e ver, não, até aqui eu consigo ir. A partir daqui eu já estou dando mais do que eu poderia dar, seria Exatamente, isso? Né? Você vai até um certo ponto, você se responsabiliza, ok. Mas se você vê que está em excesso, que está exagerado, peça ajudas, né? Tantas pessoas que têm oportunidade de pedir ajuda, converse, né? Delegue. É claro que nada com obrigação é bom, mas se você tem disponível alguém que pode te ajudar, que pode fazer alguma coisa por você, por que não, né? Pedir ajuda e realmente entender
entender que as coisas podem ser divididas. Isso não é sinal de fraqueza, De né? Muita jeito gente nenhum. pode acreditar, eu não vou pedir ajuda porque eu vou estar demonstrando a minha vulnerabilidade, a minha fraqueza, e muito pelo contrário, né? Você está Sim. reconhecendo algo muito importante, que é o limite do seu corpo, né? Exatamente. E para o próprio jovem também, né? Às vezes entender que abrir mão de alguma coisa não é fracasso. Ele pode fazer em outro momento. Aquela necessidade de fazer tudo, né? Urgente. Não tem urgência, né? Pode deixar para depois. Adriane, muito obrigado pela sua participação e para a gente, né, chegar ao fim do nosso bate-papo, gostaria que a senhora deixasse, né, o seu contato, né, lá da Setos Oncologia, também se tiver algum contato pessoal, gostaria de deixar, porque esse é um assunto que interessa muita gente, né, porque hoje em dia a gente está tão hiperconectado, né, É verdade. vivendo em sociedade cada vez mais difícil, passando por problemas políticos, econômicos, sociais, e aí vem o esgotamento mesmo, né? Sim, exatamente. Eu vou deixar o Instagram lá da Setos, né? setos.oncologia, e o meu é adriane.pedrosa. Muito obrigada. Adriane, Obrigado, muito obrigada, viu? Volte mais vezes. É Eu muito que bom, né, agradeço. bater papo, assim que a gente Sim. vai entendendo e vai aprendendo, né, a cada vez mais olhar pra gente com mais carinho. Eu que agradeço, é só convidar. E as pessoas não Obrigada. podem ter medo de procurar um psicólogo, né? De forma alguma, né? O psicólogo ele vai ajudar na melhoria do comportamento e muitas vezes não está nem relacionado à questão de saúde mental, puramente, né, falado. É verdade. Obrigado, viu? Eu que Obrigada, agradeço.